Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, sou Carla Coutinho e para esse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre uma passagem muito conhecida da Bíblia. Ontem, quando eu estava ouvindo uma música que se remete a essa passagem, o Espírito Santo falou comigo que era para trazer essa reflexão, para falar sobre isso aqui nesse vídeo. Essa passagem ela está em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, e eu vou ler ela com vocês nesse momento. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele se assentou e ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Ontem, quando eu estava ali no culto, no momento de adoração, e ouvi uma música que se remete a essa passagem, foi muito claro o Espírito Santo me falando que era para eu falar sobre isso, sobre essa passagem, sobre esse momento. Essa passagem ela é muito bonita, ela é muito linda, porque nós vemos que Jesus, o único ser, a única pessoa que não teve pecados nenhum aqui na terra, que poderia acusar essa mulher, ele não a condenou. Ele não a acusou. Então, nós vemos aqui um lado de Jesus que é o lado de não condenar os nossos erros. Até porque ele levou sobre ele os nossos erros, os nossos pecados. Ele veio para isso. Ele veio para nos livrar do pecado e levou sobre ele todos os nossos pecados. Então, nessa passagem aqui, ele não condena essa mulher. Nessa situação aqui, essa mulher ela foi pega cometendo um pecado. E para aquela época, para a lei, eles tinham que apedrejá-la. Só que Jesus ele traz um outro olhar, uma outra visão. Que quem não tivesse pecado algum, que atirasse a primeira pedra nessa mulher. E nenhum deles ficaram, porque todos nós somos falhos, todos nós temos erros, todos nós falhamos em algum momento na nossa vida. E como eu falei, o único que poderia, por aquele erro que ela tinha cometido, era Jesus. E ele não fez isso. Só que ele deixou um recado muito importante para ela também. Ele falou: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Jesus, ele não nos condena pelo nosso erro, ele não nos abandona pelo fato de nós sermos pecadores, por nós sermos falhos, mas ele nos chama para perto dele. Ele nos chama para realmente aceitarmos ele de fato, aceitarmos ele e nos livrarmos de todo pecado. Então aqui ele deixa bem claro para essa mulher: vá, porque eu não vou te condenar, eu o único que poderia te condenar não vou fazer isso, mas não peque mais. Então, Jesus ele nos convida mesmo a vir até ele, a entregar a ele todos os nossos pecados, mas não continuar cometendo esses erros. Como eu falei num vídeo anterior aqui, quando nós somos cristãos verdadeiros, o pecado ele passa a não ser mais uma sequência na nossa vida, mas sim uma consequência. Nós passamos a não pecar mais todos os dias, a todo momento, seja através da nossa mente, através da nossa fala. Nós realmente passamos a evitar isso. E o erro, ele acaba sendo uma consequência. Em algum momento, nós vamos acabar errando em algum ato, errando em alguma questão no nosso dia a dia, porque nós somos falhos. Mas o pecado, ele não passa a ser algo recorrente na nossa vida. Então, Jesus, ele nos chama para seguir ele e abandonar as nossas velhas atitudes. Jesus nos convida a realmente seguir ele, a deixar tudo com ele, mas abandonar todas as nossas velhas práticas. E é isso que ele fez aqui com essa mulher. A Bíblia não mostra, a Bíblia não conta a sequência dessa história, se essa mulher ela passa a seguir Jesus, se ela passa a crer que Jesus era o Messias enviado. A Bíblia não fala mais nada sobre essa mulher.
mas ele a chamou, ele a mostrou o que era o verdadeiro amor. Porque ele que poderia condená-la, que poderia falar que ela estava errada, poderia ter um motivo mesmo para atirar as pedras e apedrejar aquela mulher, matar aquela mulher ali naquele momento, ele mostrou o outro lado do amor. Ele mostrou que o erro dela não definia ela, mas ele também chamou ela a não cometer mais esses erros, a ter uma mudança de vida. E é isso que Jesus nos chama. Em todo tempo, Jesus ele nos chama para abandonarmos a nossa velha vida e seguirmos com ele avante, tendo uma nova vida. E esse é o convite para esse vídeo que Jesus tem para você. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não entregou o seu coração para ele, ele te convida a deixar tudo e segui-lo. Uma frase muito conhecida que acredito que a maioria das pessoas já ouviram, eu não vou falar ela corretamente 100%, mas é que o nosso coração, o nosso ser, possui um buraco, um vazio, que é do tamanho de Jesus. E é realmente isso que Jesus nos chama. É para isso que Jesus te convida nesse momento. Se você tem esse vazio que ainda não foi preenchido por Jesus, convide-o a preencher esse espaço no seu ser. Convide Jesus para entrar no seu coração e trazer uma mudança para a sua vida. Quando o Espírito Santo preenche a sua vida, preenche o espaço que está vazio aí em você, você deseja uma mudança de vida. E é isso que Jesus fez com essa mulher. Jesus chamou ela, Jesus não a condenou, mas Jesus chamou ela a mudar de vida, a não pecar mais, a ir avançar e não pecar mais. E é para isso que Jesus te chama nesse vídeo aqui. Então, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, faça isso nesse momento. Convide ele para que ele venha preencher o seu ser. Porque eu tenho certeza que o vazio que você tem na sua alma, o vazio que você tem no seu ser, é sim a falta de Jesus, se você ainda não tem ele na sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever para você ouvir mais reflexões, mais palavras que Deus tem para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.